Durante 5 semanas, hoje é a sexta, nós estamos falando sobre fé, o poder transformador da fé. Poder transformador da fé. E nós começamos com, quem lembra? Primeiro, Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois José, depois Moisés, isso. E hoje nós vamos trabalhar sobre o sucessor de Moisés, que foi Josué. Então nós trabalhamos na primeira semana com Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó, depois com José, depois com Moisés. Agora vamos falar um pouquinho sobre Josué. O poder transformador da fé através da fé de Josué, através de Josué. Josué ele foi o segundo líder de Israel. O primeiro líder de Israel foi Moisés. O segundo líder foi Josué. E Josué não foi assim, escolhido assim, vou olhar na multidão, vou ver, Moisés não olhou, e falou assim, vou escolher qualquer um. Quando nós vamos lá para Êxodo 25, 27, versículo número 15, coloca por gentileza, se for possível. Livro de Número, capítulo 27, versículo de número 15. Nós começamos a entender que lá atrás, hoje a leitura será sobre o livro de Josué, mas lá atrás, em Número capítulo 27, versículo de número 15, isso começa assim, Moisés disse ao Senhor, versículo 16, que o Senhor, ó Deus, que a todos da vida designe um homem como líder desta comunidade. Então Moisés pediu a Deus que ele designasse alguém para dar continuidade ao trabalho que ele havia iniciado. E eu creio que foi a primeira tarefa de Josué, embora Josué tivesse acompanhado Moisés em diversas situações, em vários momentos, para subir ao monte, somente Josué subiu com Moisés. Em muitas situações, somente Josué estava com Moisés. E ele aprendeu muito com Moisés. E por isso, então, quando Moisés, então, fala com o Senhor Deus, conversa com o Senhor Deus, neste capítulo de número 27, versículo de número 15, e ele fala com Deus, o Senhor Deus aponta para Josué. Porque Deus conhecia o coração de Josué, assim como Ele conhece o nosso coração. Eu fico a imaginar a perna de Josué, quando ele recebeu essa incumbência. Quando Moisés chega para ele e fala assim, olha só, Deus falou que é contigo agora. Agora é contigo. A mesma coisa que você sendo funcionário de uma empresa, trabalhando no determinado setor, e de repente alguém te chama e fala assim, olha, é você que vai dirigir esse setor agora. Você que vai chefiar esse setor. Uma coisa é você estar assentado, e outra, na arquibancada, né? Já trabalhamos sobre isso, e outra coisa é você entrar em campo para jogar. Eu creio que as pernas de Josué começaram a tremer. Da mesma forma como muitos alunos de academia militar, eles, enquanto estão estudando, é uma coisa. Agora, quando eles incorporam, quando eles pegam a farda mesmo, agora você é um oficial. É difícil. Uma coisa é quando você chega no quartel como conscrito, não recebeu a farda, e outra coisa é quando você coloca a farda. É uma responsabilidade totalmente diferente. E agora era a vez de Josué. Havia uma incumbência muito grande sobre os ombros de Josué. O Senhor Deus estava confiando em Josué. Assim como o Senhor Deus confia em cada um de nós a respeito do prosseguimento
o que nós vamos deixar como herança, herança espiritual para os nossos filhos, o que nós vamos deixar como herança a nível de princípios de igreja, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. E tudo é trabalhado a nível de fé. E indo lá para o livro de Josué, que já está aí no segundo slide, está no segundo slide e nos fala a respeito, quero ler com os irmãos, mesmo assentado como estão os irmãos. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês nós, irmãos. Ninguém vai conseguir resistir a vocês, a nós, povo de Deus. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Eu não gosto muito desse negócio não, mas fala assim, ó, Deus está comigo. Vamos lá? Deus está comigo? Isso aí. Mais forte, Deus está comigo? Está comigo. É uma convicção que precisamos ter. Se o Senhor Deus falou para Josué naquele momento, era um momento difícil para Josué, porque não era só olhar assim a terra e não, já está conquistada. Ele teria que atravessar o rio Jordão, lutar para poder conquistar aquela terra. Mas só que havia uma promessa da parte do Senhor, e pela fé Josué pegou essa incumbência, pegou essa enorme responsabilidade. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei. Palavra do próprio Senhor Jesus: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Às vezes imaginamos que estamos sozinhos, às vezes imaginamos que estamos desamparados. Mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus está conosco todos os dias. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Às vezes o inimigo ou alguma circunstância nos coloca medo. E ficamos assim um tanto quanto, nós puxamos o freio de mão, então nos fechamos, nos isolamos. Mas o Senhor fala assim, ó, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Moisés foi um excelente professor para Josué. Que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. O teu caminho vai prosperar, o meu caminho vai prosperar. Não eu ficando à vontade, me isolando, me afastando da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Aqui está uma orientação para o povo dele, o povo de Deus, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões,
daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão. Neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Josué capítulo 1, versículo de 1 a 11. Irmãos, eu creio que as palavras do Senhor para a vida de Josué sejam as mesmas palavras para cada um de nós. Ser forte e corajoso. Às vezes olhamos algumas situações e nos fechamos e ficamos sem esperança. Alguém te dá uma notícia, fulano está enfermo, aí você já começa a imaginar, essa enfermidade é para a morte. Alguém fala assim, olha, essa empresa vai falir, você já começa a ficar desesperado. O país está em crise, você já começa, meus negócios, minha família. Ser forte e corajoso. Existe uma fé dentro de cada um de nós que não tem como medir. Cada um de nós temos uma medida de fé, mas não tem como um homem medir esta fé. Nós temos que crer no Senhor. Assim como o penúltimo louvor que nós entoamos aqui, andar de fé em fé. De fé em fé. Não importa o momento que você esteja atravessando. É de fé em fé, irmãos. Porque uma das coisas que o inimigo ele quer fazer em nossas vidas, ele consegue fazer na vida de algumas pessoas, é fazer com que você recue. Fazer que você fique paralisado, inerte. Que você não se mexa, que você não se mova. Que você se sinta à vontade na forma como você está, na forma como você se encontra, e falando assim, não tem mais jeito. O país está em crise. As famílias estão destruídas. Então eu vou permanecer desse jeito, eu vou vivendo assim da forma como o mundo está vivendo. O Senhor Deus te dá a cada dia, tem te dado durante essas semanas uma injeção de ânimo, de um poder de fé. É buscar lá de onde não tem, de onde, sabe, você escavar, você buscar algo onde você, muitos falam assim, ó, não tem condições de encontrar nada aí, você está escavando e retirando, conseguir tirar dali tudo quanto você espera, tudo quanto você recebeu a nível de promessa da parte do Senhor. É fé, é fé, é fé. No livro de Números, capítulo 14, versículo de número 6, ainda nos fala desta forma. Ele foi um dos 2 espias que voltaram com um bom e positivo relatório depois de espiar a terra. Vocês conhecem perfeitamente a história. Dos 12 que foram, só voltaram 2 numa expectativa, falaram assim, olha, dá para entrar, dá para vencer, dá para conquistar. Os outros todos falaram assim, ó, não tem como, porque lá é terra de gigantes. Nós vimos homens lá de uma altura enorme, não tem como. E Josué e Caleb falaram assim, ó, tem como sim. Pela fé, pela fé. Eles já estavam vendo a vitória já diante dos olhos deles. Ainda, em Êxodo capítulo de número 24, versículo 13, depois capítulo 32, versículo 17, nos diz assim, Josué foi o único outro homem que foi permitido subir no Monte Sinai, quando Deus deu a lei a Moisés, naquela caminhada que eu falei que ele estava junto com Moisés. Ordene aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança, que saiam do Jordão. Isso está lá em Josué capítulo 4, versículo número 16. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Capítulo 24, versículo de número 31. Agora deixa eu falar em off aqui, passar uma coisa para os irmãos. O povo de Deus, desde a época dos patriarcas, eles tinham sempre alguém ao lado. Sempre alguém ao lado. E este alguém que estava ao lado, tão logo morria o titular, esta outra pessoa assumia. Mas chegou a vez de Josué assumir. E quando Josué assumiu, e só abrindo um parênteses aqui, quando Josué assumiu, Josué não deu a continuidade, ele manteve a fé no Senhor, ele guiou o povo, levou o povo até a terra prometida. Mas se nós pararmos e analisarmos a nossa situação, muitos de nós estamos fazendo igual a Josué, porque nós tivemos
os nossos avós que ensinaram os nossos pais. Com o aprendizado dos nossos pais nos ensinaram. Aprendemos algumas coisas com nossos pais. Só que aqui, nesse ponto, eu quero trazer essa palavra para nós, para cada um de nós, inclusive para mim. O que Josué fez, que os outros, ou melhor, o que Josué não fez, o que os outros haviam feito. Os anteriores buscaram sucessores, e Josué não buscou. Quando Josué morre, o próximo livro após Josué é o livro de Juízes. É o livro de Juízes. E é um livro que conta das grandes dificuldades do povo de Israel. Josué conseguiu levar o povo até a terra prometida. Colocou o povo lá dentro. Mas ele não deixou um sucessor. E eu quero trazer essa palavra também para cada um de nós. Quem estará substituindo você na tua família como uma coluna espiritual? Quem dará continuidade? Você que é pai, você que é avô ou avó, será que você está preparando o seu filho? Será que nós estamos preparando os nossos filhos, os nossos netos para darem continuidade? Para a igreja do Senhor Jesus no futuro não seja um caos total? Isso aconteceu com Josué a nível de administração. Pela fé, ele conseguiu levar o povo até a terra prometida. Mas eu peguei esse gancho agora, senti assim a vontade, a liberdade de falar aos irmãos a respeito dos nossos sucessores. Nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, se o Senhor Jesus não voltar, as pessoas que estiverem assentadas neste banco, que tipo de culto eles prestarão ao Senhor? Que tipo de culto eles prestarão ao Senhor? Então, a incumbência nossa, na qualidade de pai, é tão bom quando eu fico assim muito satisfeito quando estou assentado aí e vejo o pai presente na igreja, o filho aqui em cima, ministrando o momento, ou dirigindo o culto, ou fazendo um momento de dízimos e oferta. Eu fico assim, esse pai deve estar se sentindo assim, orgulhoso, porque o filho está lá na frente. O filho, ele está investindo na área espiritual. Você pode investir na área cultural, você pode gastar muito dinheiro, sabe, no seu filho a nível de estudo. Você tem que investir mesmo, mas invista principalmente na área espiritual, porque é um legado, é uma herança que você vai deixar para o seu filho, para os seus netos, para eles darem continuidade à obra, ao reino de Deus instalado aqui na face da terra. Fechando parênteses. Continuidade. Venha comigo à luz da vida de Josué, aprender os segredos das grandes conquistas. O segredo das grandes conquistas. Cada um deles tiveram um segredo para chegar até onde chegaram. Através do poder da fé, eles conseguiram. Agora, hoje, nós vamos trabalhar dentro da vida de Josué. Venham comigo à luz da vida de Josué, aprender os segredos para grandes conquistas. O primeiro grande segredo: esteja sensível a ouvir a voz de Deus. Sensível a ouvir a voz de Deus. Existem muitas pessoas insensíveis. Estava conversando com uma pessoa, eu sou péssimo de lembrar assim alguns assuntos quando as pessoas tratam comigo. Péssimo de lembrar a pessoa que conversou, mas alguém conversando comigo falou assim: olha, estou ouvindo pouco. Eu fui dar uma limpeza no ouvido, né? E quase que eu perfuro o tímpano. A pessoa falando para mim, quase que eu perfuro o tímpano. E então eu estava ouvindo pouco. E toda vez que eu ia conversar com a pessoa virava ao lado esquerdo, porque a situação estava no lado direito. Ele virava assim, né? O esquerdo, para poder ouvir melhor. Então esteja sensível a ouvir a voz de Deus. A todo instante o Senhor tem uma palavra para cada um de nós, irmãos. Todo instante, independentemente de quem esteja aqui à frente, independentemente de quem esteja falando para você, na rua, em casa,
no meio de transporte, no trabalho. Sendo uma pessoa de Deus, independe do nível cultural, social ou socioeconômico, independe. Deus sempre quer falar a cada um de nós. Agora, esteja sensível ao ouvir a Deus, ou a voz de Deus. Porque o normal, não sei se é o normal, mas as pessoas ouvirem, entoarem louvores e sair daqui como se nada tivesse acontecido. A sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Em Josué capítulo 1, versículo de número 1, a palavra nos diz assim, ó, depois da morte de Josué, ou melhor, de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. O que o Senhor falou? O Senhor falou diretamente com Josué. Falou diretamente com ele. E ele estava assim bem sensível para ouvir a voz de Deus. Assim como Moisés temeu, quando o Senhor falou assim, ó, você vai voltar lá no Egito e vai retirar o meu povo lá do Egito, assim como Moisés temeu, Josué temeu também, mas ouviu a voz do Senhor. Josué poderia falar assim, Senhor, envia uma outra pessoa, envia outro, Senhor, mas a mim não. Mas Josué foi sensível em ouvir a voz do Senhor. E o que o Senhor Deus espera de cada um de nós, que sejamos sensíveis a ouvir a voz dele. Seja através de uma forma verbal de alguém que esteja conversando com cada um de nós, ou lendo da palavra dele. Porque quando você ler a palavra, o Senhor está falando a você. Então existe uma necessidade de uma sensibilidade muito grande, para que nós possamos e venhamos a entender o que o Senhor Deus quer de cada um de nós, o que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Não é, o irmão estava fazendo a ministração aqui na frente, o irmão Vando, não é assim, ó, eu creio porque eu estou vendo. É você crer sem ver. Mas para isso eu preciso ter uma sensibilidade muito grande. Eu não tenho nada nas mãos agora, mas eu sei o que o Senhor pode fazer pela minha vida. Mas para que isso venha a acontecer, eu preciso obedecer à lei do Senhor. Eu preciso estar junto com o Senhor, ao Senhor. E eu preciso, estar atento, como se você estivesse captando assim como se fosse um radar. Tá, o tempo todo assim, o Senhor quer falar comigo. O Senhor está querendo falar alguma coisa a meu respeito. Pode ser por uma emissora de rádio, televisão, alguém conversando com você, mas esteja sensível. Às vezes nós fechamos o nosso coração, fechamos o nosso entendimento, e o Senhor quer falar, e nós não conseguimos decodificar aquilo que a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Então eu preciso, pessoas que não andam com Deus, não podem falar em nome de Deus. Pessoas que não andam com Deus, não podem falar em nome de Deus. Josué andava com Deus. Moisés, quando subiu o Monte Sinai, Josué estava junto. Moisés ia para um lugar, Josué, venha comigo. E quando Deus falava para Moisés, Josué estava perto e Moisés transmitia para Josué. Então, pessoas que não andam com Deus, não podem falar em nome de Deus. O que nós temos visto por aí, o que nós temos escutado, apreciado por aí, pessoas que não têm a mínima intimidade com Deus e quer falar em nome de Deus. E eu não estou falando apenas a nível de membros de igreja, eu estou falando também a nível pastoral. A nível pastoral. Pessoas que não têm uma vida em Deus e quer falar em nome de Deus. Não tem condições. Inventar muitas coisas. O Senhor me falou, eu poderia tranquilamente nesse momento que eu estava falando sobre os louvores, utilizar uma expressão: o Espírito Santo tocou o meu coração para falar a vocês neste momento isso. Eu poderia tranquilamente falar. Mas eu estaria usando de uma mentira com os irmãos. Eu senti a vontade de falar. Eu não ouvi Deus falando aqui no meu ouvido: Cláudio, fala isso para o meu povo. Eu não ouvi Deus falar aos meus ouvidos: Cláudio, fala isso ao meu povo. Cláudio, eu senti o desejo. Esse desejo pode ter vindo da parte de Deus. Mas eu poderia falar assim: olha, estou sentindo de Deus que eu preciso falar algo para a igreja.
poderia usar essa expressão. E os irmãos falaram assim: Deus verdadeiramente está falando ao povo. Deus está usando o pastor e está falando ao pastor, e o pastor está falando à igreja. Pessoas que não andam com Deus não podem falar em nome de Deus. Então prestem muita atenção. Quando as pessoas chegam assim, cheio de coisa para você, cheio de estrelismo, cheio de invencionices. Quem quiser falar, que fale. Quem quiser mandar um recado, assim diz o Senhor, que fale. É problema de quem está falando. Agora, se o Senhor não falou verdadeiramente, vai pagar um preço. Se o Senhor não falou verdadeiramente, a pessoa que está falando em nome do Senhor vai pagar um preço. Então, pessoas que não andam com Deus não podem falar em nome de Deus. E Josué andava com Deus. Josué ouvia o que Deus falava. Antes da morte de Moisés e após a morte de Moisés. Em segundo lugar, a segunda coisa que eu preciso fazer: ande para a frente e liberte-se do seu passado. Liberte-se do seu passado. Deus disse: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Ande para frente, liberte-se do seu passado. Olha, eu vivi tanto tempo lá no Egito, eu vi tantas dificuldades na travessia pelo deserto. Olha, tantas coisas ruins aconteceram naquele deserto, tantas pessoas morreram naquele deserto. Pare de olhar para trás, olhe para frente. É uma ilustração que os irmãos conhecem perfeitamente. Quando se fala a respeito de carro, observe que o para-brisa de um carro é enorme. E o retrovisor é minúsculo em relação ao tamanho do para-brisa. Para quê? Para que você possa visualizar o que está na sua frente. O retrovisor serve para mostrar por onde você já passou. Mas o teu foco não está naquilo que já passou, o teu foco está lá na frente. Se alguém ficar apenas olhando para o retrovisor, que fica aqui na frente, em cima, fica olhando aqui, de repente você vai colidir, você vai bater com o teu carro. Então, desvie, você olhe para frente, mas esqueça o que aconteceu contigo no passado. Existem pessoas que vivem presas ao passado, principalmente a nível de casamento. As pessoas não são tratadas, não tratam de alguma pendência no casamento, não tratam de alguma pendência, e lá na frente, a esposa ou o esposo fala assim: está pensando que eu esqueci? Está pensando que eu esqueci? Meus irmãos, é olhar para frente. O que ficou para trás, já ficou para trás. Você deveria ter liberado o perdão lá atrás. Olhe para frente. Olha para frente. Esqueça. Tem pessoas que arrastam esse fantasma na vida. 5, 10, 15, 20 anos arrastando um fantasma. Olhe para frente. E o Senhor estava falando aqui prontamente para Josué: olha, liberte-se do seu passado. E dentro desse assunto aqui, liberte-se do seu passado. Eu não sei como foi o seu passado. O seu passado pode ter sido há meia hora não, há 1 hora atrás. O que aconteceu contigo há 1 hora atrás já faz parte do passado. O que aconteceu contigo hoje na parte da manhã já faz parte do teu passado. Olhe para frente. Se você deu um passo errado, peça perdão ao Senhor, mas não fique o tempo todo olhando para trás no que aconteceu de ruim na sua vida, porque Deus tem coisas grandiosas para você. Deus tem coisas grandiosas para cada um de nós. Então olhe para frente, olhe para frente. Ah, pastor, meu casamento desculpe o termo, meu casamento é uma miséria. Que miséria, irmãos. Em ti serão benditas todas as famílias, promessas de Deus para você e para a tua família. Então ficar olhando para um casamento que está, não foi bem construído, e ficar olhando para trás o tempo todo. Olhe para frente. Tem uma esperança. É o poder da fé, vai melhorar. Mesmo que todas as pessoas falem assim: não tem condições de melhorar, mas você vai falar assim: tem sim, porque Deus está no controle da minha vida. Deus está nesse negócio, eu não estou sozinho. Eu sou um servo, eu sou uma serva do Senhor.
Então olhe para frente, para de olhar para trás. Ficar preso em alguma coisa que aconteceu lá atrás. Siga olhando para frente. A terceira coisa, a terceira situação que o texto nos fala, que de Josué nos mostra no capítulo 1, nos fala assim, ó, viva com alvos e propósitos claros. Alvos e propósitos claros. O versículo de número 3, a palavra nos diz desta maneira: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Alvos e propósitos claros. O Senhor falou a Moisés que onde eles colocassem os pés seria deles, pertenceria a eles. E aconteceu justamente isso, irmãos. E o Senhor Deus também tem a mesma palavra para cada um de nós. Tenha alvos e propósitos claros. Qual é o teu alvo? Qual é o teu propósito? O que você espera? O que nós esperamos da parte do Senhor para cada um de nós? Alvos e propósitos claros. Eu não sei quantos assistiram aquele filme Quarto de Oração. O que acontecia na vida daquela família, na vida daquela mulher. Mas ela colocou alvos claros e teve um propósito também. Nós precisamos colocar propósitos em nossas vidas e alvos claros em nossas vidas. Eu pretendo isso aqui, em nome de Jesus eu vou conseguir. E aí você pode não conseguir numa semana, pode não conseguir numa quinzena, pode não conseguir em um mês. Mas não perca esse alvo e este propósito que Deus colocou no teu coração. Lembra lá atrás quando nós lemos? Ser forte e corajoso. Forte e corajoso. Não passei num concurso, faz um outro concurso. Não passei nesse outro, faz um outro. Porque um dia o Senhor já tem um lugar certinho para você. Às vezes nós não entendemos. Nós não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. José não entendia. Os irmãos de José também não entenderam. Por que José foi parar lá no Egito? Não entendia, mas era propósito de Deus. Propósito de Deus. Parece que às vezes Deus nos leva por um caminho totalmente errado. Porque se leva o próprio povo de Israel, eu tenho que andar rápido por causa do nosso tempo, o próprio povo de Israel, se eles vão em linha reta, eles não demorariam tanto tempo para chegar na terra prometida. Mas o Senhor Deus sabia perfeitamente, se eles fossem em linha reta, eles passariam por muitas situações e se deixariam levar por aquilo que eles veriam, estariam vendo diante deles. Eles estariam deixando se contaminar por aquilo. Então o Senhor Deus preparou o povo, permitiu que o povo desse aquela volta toda, voltasse ao mesmo lugar e peregrinasse todo aquele tempo pelo deserto. Então tenha alvos. Se você não sabe onde quer chegar, provavelmente não chegará a lugar algum. Se você não sabe onde quer chegar, provavelmente não chegará a lugar algum. Fica aqui uma palavra para os adolescentes e para os jovens. Qual o teu propósito de vida? Olha, eu não sei ainda, não defini. Às vezes a pessoa já está com 13, 14, 15 anos e você pergunta: o que você pretende? Qual a profissão? Não escolhi ainda, eu não sei. Conversando com uma criança um dia desse, uma criança de 8 anos de idade. Falei assim: e aí, tudo bem? Tudo bem. Sua família, está bem? Está bem. Estou vendo que tua mãe falou que você tira boas notas na escola. A criança falou assim: eu estou me esforçando. Está se esforçando por quê? Porque eu quero ser dentista. Eu quero ser dentista. De 8 para 9 anos de idade. Eu quero ser dentista. Olha o propósito já definido. Mas esse propósito não pode estar, não é apenas a nível profissional ou estudantil. Esse propósito tem que ser a nível de namoro, a nível de noivado, a nível de casamento, a nível de negócios. Eu tenho que ter um propósito. Vamos levando. Enquanto der, nós vamos levando. Quando não der, a gente para. Não é assim que funciona. Se você não sabe onde quer chegar, provavelmente não chegará a lugar algum. Não chegará a lugar algum. Você tem que ter um propósito definido. É isso que eu quero para a minha vida. Mas eu já cheguei aí, pastor, a 80 anos de idade, 85 anos de idade. Trabalhe esses teus 85 anos de idade que o Senhor concedeu a você a nível de experiência de vida, e passe isso para os seus netos, para os seus bisnetos. Senta aqui. Sua vozinha, seu vozinho quer te ensinar alguma coisa. O que foi, vó? Passe para ele
alguma coisa, sabe, que vem do coração de Deus, que está na palavra do Senhor, passa para o seu neto. É problema dos pais. Os pais é que tem que ver isso. Ajude a esses jovens, a esses adolescentes que não têm propósito de vida. Neste outro slide nos fala assim: a morte de um cristão não é um problema. Problema é uma vida sem propósito. A morte de um cristão não é um problema. O problema é uma vida sem propósito. O apóstolo Paulo, certa feita, fala assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito daqueles que já dormem. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. O grande problema é não ter uma vida com propósito. Eu quero isso para a minha vida. Se eu tiver que parar em outro estado, alguém te orientar para você ir para um outro estado, para que seus problemas sejam resolvidos, você vai para aquele outro estado para que o teu problema seja resolvido. E depois você volta glorificando o nome de Deus. Amém? Quarta situação: entenda o valor do esforço e do ânimo. Ninguém consegue nada, a não ser que seja por meios espúrios, consegue alguma coisa sem esforço. Entenda o valor do esforço e do ânimo. Entenda o valor do esforço. Do esforço. Em Josué capítulo 1, versículo 6, 7 e versículo 9, nos diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, que palavra, que palavra. Se nós pegarmos essa palavra, sabe, e trouxermos para as nossas vidas, e pudéssemos vivenciar esta palavra, é como se o Senhor Deus estivesse falando assim: Cláudio, ser forte e corajoso. Antônio, ser forte e corajoso. Se Deus estivesse usando a cada nome de cada um de nós aqui, ou cada um de nós estivéssemos falando assim: o Senhor Deus está falando para mim, Maria, Antônia, Maiara, ser forte e corajoso, porque eu estarei contigo. Se Marley, por onde quer que você andar, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Pegar essa palavra, eu tenho que lançar mão desta palavra. Eu tenho que trazer essa palavra para a minha vida. Eu tenho que, além de trazer essa palavra para a minha vida, viver esta palavra, crer nesta palavra. Eu preciso. É o poder da fé, irmãos. Em quinto lugar, nós fala assim: tenha a Bíblia como o único fundamento da sua vida. Tenha a Bíblia como o único fundamento da sua vida. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Observem aqui, é condicional. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. A fé vem pelo ouvir, de acordo com a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo número 17. A fé vem pelo ouvir. E o que você está ouvindo nesta noite é algo que Deus quer fazer, que Deus quer realizar na sua vida. Não permita que este seja mais um domingo, ou apenas um domingo, o primeiro domingo de outubro. Não permita que isso aconteça, mas saia daqui revigorado. Eu peguei essa palavra, introspectei essa palavra, eu coloquei essa palavra dentro de mim, e vou fazer igual Jacó, não vou te largar, anjo, enquanto não me abençoares. Pega essa palavra, segura essa palavra, porque Deus quer fazer grandes obras em tua vida. Grandes coisas estão por vir, conforme nós entoamos aqui. Grandes coisas estão por vir, porque sem fé é impossível, de acordo com Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível. Aí em João capítulo 1, versículo de número 12, a palavra ainda nos diz: aos que receberam,
aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se tornar filho de Deus tem que ser pela fé. Mas pela fé, pastor? Sim, crendo em Jesus como o único suficiente Salvador. Aqueles que viveram com o Senhor Jesus, nos dias do Senhor Jesus, puderam conversar com Jesus, ver Jesus, tocar em Jesus. Mas no Evangelho de João, o Senhor mesmo fala assim: ó Pai, eu te peço não por este, mas por aqueles que hão de ouvir a minha palavra, ou a tua palavra. Aqueles que hão de ouvir. E aqueles somos nós. Aqueles somos nós. Somos nós. Aos que receberam, os que receberam a Jesus como Salvador, aos que creram no nome dele. Crer de que forma? Crer que ele é o Filho de Deus, ele veio a este mundo, veio em carne, mas não da carne. Ele veio para buscar, para resgatar você. Isso pode acontecer, a sua salvação pode acontecer nesta noite? Pode, pelo poder da fé. Poder da fé. Hoje eu quero receber o Filho de Deus na minha vida. E pelo poder da fé, eu ser considerado Filho de Deus. Eu espero, Senhor, nesta noite, que toda situação na minha vida possa ser revertida. Porque pelo poder da fé, assim como falaste com Josué, que disseste a Moisés, assim como falei a Moisés, estou falando a você, Josué. E assim como o Senhor falou a Josué, o Senhor está falando a você nesta noite. Pelo poder da fé, creia que você há de conseguir o impossível que os homens falam, venham a falar que você não, isso é impossível. Mas não existe a palavra impossível no dicionário do nosso Deus. Não existe. Não existe. É aquela esposa que não tem mais jeito. E você pensa, aquele esposo que não tem mais jeito, aquele filho que não tem mais jeito. Para Deus tudo é possível, irmãos. Tudo é possível. Mas é pelo poder da fé. Senhor, resgata a minha esposa. Senhor, resgate o meu esposo. Senhor, resgate os meus filhos. É pelo poder da fé. Resgate o meu casamento, Senhor. É pelo poder da fé. Resgate os meus negócios, Senhor. É pelo poder da fé. Somente pelo poder da fé nós conseguiremos, irmãos. Somente pelo poder da fé. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não existe nada melhor neste mundo do que ser filho de Deus. Não existe nada melhor. Nada melhor. Porque nós temos uma cobertura espiritual. Vamos orar. Pai, neste momento, eu coloco diante de Ti, ó Senhor, toda dificuldade, todas as adversidades, todos os problemas, todos os questionamentos, ó Senhor Deus, todas as palavras contrárias, ó Senhor, contra a vida do Teu servo e da Tua serva. Que em nome e por amor de Cristo Jesus e pelo poder da fé, eles vão de transpor, ó Senhor Deus, todos esses obstáculos, ó Senhor Deus. E nada há de parar os Teus servos, ó Senhor Deus. Que eles prossigam, ó Senhor Deus, e alcancem, ó Senhor Deus, o que prometestes, ó Senhor Deus, a Josué, ó Senhor Deus, o que prometeste a Moisés, ó Senhor Deus, o que prometeste a Abraão, ó Senhor, o que prometeste a Isaac, ó Senhor. Essas promessas existem em nossas vidas também, ó Senhor Deus, para lançarmos mão, ó Pai. E em nome e por amor do Teu Filho Jesus, eu quero te apresentar cada família aqui representada, cada pessoa, ó Senhor Deus. Cuide, ó Senhor Deus, trate, ó Senhor Deus, de cada uma delas. Reacenda, ó Senhor Deus, o poder da fé na vida de cada uma dessas pessoas que precisam, ó Senhor Deus. Essas pessoas que já deram como perdida, ó Senhor Deus, uma causa, ó Senhor Deus. Mostre essas pessoas. Mostre essas pessoas, ó Senhor, que elas podem conseguir, ó Pai, que existe um Deus
que pode todas as coisas. Existe um Deus que pode todas as coisas. As apresento, as coloco em tuas mãos neste momento. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém.